Vamos falar sobre devocional? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Patrícia Lemes e nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal e espiritual. Afinal, não dá para ter um amadurecimento genuíno sem ele, sem Cristo na nossa vida. E hoje eu quero falar sobre devocional, porque em 2024, por onde a gente olhava, TikTok, Instagram, tinha gente fazendo devocional. E a leitura bíblica, eles falavam, né? Devocional é leitura bíblica, só que eu tenho uma visão um pouco diferente sobre o que é devocional. Se a gente for ver, devocional no Google é devoção, ou seja, é estar entregue ao momento, não é uma simples leitura. Devocional, para mim, é viver uma vida de devoção. Não é só uma leitura bíblica, uma oração de 5 minutos ali, adeus, Senhor. Porque tem muita gente que faz isso, né? Acorda, faz um cafezinho, inclusive tô com o meu aqui, sem açúcar, glória a Deus, e pega, lê ali, ora, e aí fecha a Bíblia e vai viver a vida. Gente, isso não é devocional. Devocional tá ligado à devoção. E eu vou falar para vocês como que eu faço esse devocional na minha vida. Sabe, como eu vivo uma vida de devoção na minha vida. E eu sei dizer a diferença das duas coisas, porque eu vivi as duas coisas. 2024 foi um ano de vida de devoção. Foi um ano que mudou completamente a minha vida. Por viver uma vida de devoção, estar entregue a Deus em todos os horários do meu dia, eu consegui uma intimidade que há muito tempo eu queria construir com Deus, eu não tinha conseguido. Busquei o batismo do Espírito Santo, recebi o dom de línguas, estou muito mais sensível e suscetível à voz do Senhor também. Tudo isso por viver uma vida de devoção e não simplesmente fazer um devocional, como as pessoas por aí dizem, né? Que é uma leitura bíblica. Eu não acredito que isso seja devocional, é apenas uma leitura bíblica. Então, vou falar sobre como que eu faço. Vocês podem ver aqui que eu tenho livros, ó. Tipo, tem esse aqui, esse aqui é uma Bíblia que eu ganhei, mas tem o Pão Diário, tem esse devocional aqui, e eu vou ser muito mentirosa se eu falasse que eu uso eles, eu não uso, tá? Tenho, inclusive, ó, que eu dei de presente pro meu marido, uma Bíblia de estudo. Essa aqui é a King James, com o estudo Roman, ela é muito boa, só que eu não tenho o costume de usar ela no meu dia a dia, tá? Por quê? Eu já tô aí numa caminhada de 6 anos de vida cristã e eu entendi que é muito bom ter uma Bíblia de estudo, mas eu não gosto muito para mim fazer a leitura diária. Por quê, Patrícia? Porque eu gosto de compreender a Bíblia do jeitinho que Deus quer que eu compreenda. Sabe, às vezes com uma Bíblia de estudo pode confundir um pouco tua cabeça, você focar apenas no que você quer focar, no que está ali. Por isso que eu não sou muito a favor de esses livros Café com Deus Pai, o Pão Diário. Como vocês viram, eu tenho Pão Diário aqui, mas eu não uso. Uma vez eu usei bastante, mas isso foi lá em 2018. Eu ganhei de presente de uma cliente minha, de quando eu trabalhava na Mary Kay, um Pão Diário, um livro pequenininho. Foi logo depois do falecimento do meu pai. Foi muito bom, porque eu tava num período de baixa, assim, sabe? Eu tava num período bem pós-luto, né? Quem perdeu alguém, já um ente querido, sabe como é. E foi muito bom para me fortificar. Mas, se você já tá ali caminhando com Cristo há um tempo, eu recomendo você pegar a Bíblia. Depois que você leu a Bíblia, fez o teu estudo, fez a leitura, aí você pode até pegar um pão diário, um devocional, um café com Deus Pai, que seja, para você fazer a tua leitura. Mas eu não gosto, tá? Eu gosto disso aqui. Bíblia, só. Leitura bíblica é com isso aqui. Não é outros livros aleatórios, como eu falei para vocês. Tá, então, o que para mim é viver uma vida de devoção? Assim que eu acordo, eu já tô pensando no Senhor. É muito louco, sabe? A diferença de viver uma vida de devoção e fazer o devocional. Então, eu costumo ler a Bíblia pela manhã também. Sei que algumas pessoas é complicado, leia o horário que você tiver disponível. Mas, além de ler, viva, sabe? Pensando em Deus. A Bíblia fala sobre a importância do orar sem cessar, do orar em espírito e em verdade. Então, eu acredito que é isso que muitas vezes falta no nosso dia a dia. Tem muitas pessoas que fazem devocional pela manhã, oram pela manhã, mas aí acabam ouvindo músicas que, sabe, trazem distúrbio ali para nossa mente, trazem confusão para nossa mente, vivem em ambientes que não convêm.
e aí acabam se perdendo do Senhor. E isso não vai trazer uma vida sólida, sabe? De comunhão com Cristo, de relacionamento com Cristo, mas uma vida devota a Ele, sim. Sobre a leitura bíblica, como que eu faço? Eu tenho essa Bíblia aqui, que é da Jesus Copy, inclusive vou deixar o link da Bíblia, tanto essa quanto a de estudo, aqui na descrição. Essa aqui, a tradução é a Nova Almeida atualizada, ela é bem fácil, bem simples de entender, tem palavras simples também. Então, eu gosto bastante dessa, tá? Para os dias atuais, para quem está começando agora, é muito boa. Sobre a questão da leitura bíblica. Primeiro, o que a gente tem que entender? A Bíblia não é como um livro qualquer outro, não é como um desses outros livros aqui. A Bíblia, eu considero ela como um manual de vida. E o mais legal de tudo é que, diferente de outros livros, a gente tem contato direto com o autor a todo momento. Então, eu não considero a Bíblia um livro, mas sim um manual de vida, um manual, sabe, de palavras eternas, de palavras vivas, de palavras que transformam. E quando eu falo palavras vivas, é porque elas estão vivas e porque também o autor do livro está vivo conosco, sabe? Nós temos o privilégio de acessar o Espírito Santo para nos ajudar a compreender. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso consolador, ele que nos dá entendimento, discernimento das coisas. Então, quando eu vou ler a palavra, eu não apenas pego, abro aqui e leio, não, antes eu gosto de orar, sabe, pedindo entendimento, discernimento para o Espírito Santo, para que ele fale comigo, me dê um entendimento do que eu preciso entender. E é muito louco, porque às vezes eu vou ler, por exemplo, João, aí eu leio o capítulo 10 de João, eu entendo uma coisa, em outra vez eu entendo outra coisa diferente. Então, a palavra de Deus, ela permanece todos os dias, ela não muda, mas o entendimento nosso que a gente tem a cada vez que a gente lê, parece que as palavras se renovam, que a Bíblia se renova, mas a palavra é sempre a mesma, ela não se renova, ela permanece, mas é o nosso entendimento, mediante a busca, né, do Espírito Santo, que muda o nosso entendimento, que muda o que Deus quer falar conosco a cada momento, né, a cada leitura. Eu enalteço o Senhor, eu digo que eu o amo, que Ele é santo, que Ele é meu redentor, que Ele é misericordioso. Eu falo também como eu estou me sentindo, que a leitura dele possa transformar a minha mente, o meu coração, me aproximar dele. E falo que a palavra que eu for ler, que o Espírito Santo me dê entendimento, discernimento da palavra, que me direcione ao que Ele quer que eu faça com a minha vida. Porque tem uma coisa que a vida de devoção, ela demanda é que você pare de pedir para Deus a vida que você mesma quer viver, mas que você peça a Ele como é que você precisa viver a sua vida para agradá-lo. Isso é maravilhoso, sério, eu acredito que é a partir desse ponto que a tua vida começa a crescer muito mais na questão de intimidade com Deus. Porque quando você está disposta a ouvir a palavra dele, a aplicar e a entregar sua vida a ele, a Bíblia fala que os planos dele são muito maiores para nós. Sabe, que pela renovação da nossa mente, pela nossa entrega a Ele, a gente vai experimentar a boa, perfeita, agradável vontade dele, que é também que a gente cresça em um relacionamento com Ele. Inclusive, essa Bíblia aqui, ela dá um passo a passo de como ler a Bíblia, que inclusive o primeiro passo é orar, e aí depois ler. E o outro passo que ele dá logo depois do orar e logo depois de ler a palavra é meditar. Isso eu também gosto muito de fazer, que é, eu leio a palavra, só que ao invés de só ler, eu medito em cada versículo. Poxa, o que esse versículo quer dizer? Como que eu entendo ele? Como que eu posso aplicar esse versículo na minha vida? Será que eu estou errando nesse quesito aqui que eu estou lendo? Então, depois da leitura, eu olho novamente, passo os olhos ali pelos versículos novamente e falo, poxa, será que eu estou fazendo isso? Como eu posso aplicar na minha vida? Então, como eu falei, a Bíblia, a leitura bíblica, o momento de devocional, porque para mim não é um momento, é a vida inteira, é realmente para você meditar naquilo. Então, orou, leu a Bíblia, medita no que você leu. Não só olha, lê ali e fecha a Bíblia e vai embora e vive a vida normalmente. Não, poxa. Entende o que aquilo quer dizer e coloca em prática na tua vida. Depois também, o último passo que ele fala aqui é orar novamente. Então, meditou no que você leu? Então, ora, Senhor, me ajude a confiar e crer mais na tua palavra. Me ajude a quebrar o meu orgulho, a aplicar X coisa na minha vida, sabe? E coloca
em palavras para Deus o que você precisa de ajuda, o que você precisa para enfrentar X dificuldade, como você precisa agir. Fala, Senhor, eu vou pegar aqui um versículo em Provérbios, ó. Vamos ver. Abri aqui, ó, em Provérbios 27. Vou pegar o versículo 17. Aí diz assim: o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Então, olha só que interessante. O ferro, ele se afia com ferro, mas uma pessoa se afia pela presença do seu próximo. Quem estão sendo as pessoas que estão ali próximas a mim? Elas estão servindo como um balão na minha vida, onde a gente cresce junto, onde a gente voa junto, ou como âncora, que me faz mal, que fala que não vai dar certo, que eu não consigo? Quais são essas pessoas? Pede entendimento para o Senhor. Senhor, me mostra as pessoas que estão servindo como âncora na minha vida, como eu posso mudar, se eu devo sair desse ambiente, ir para X ambiente. Então, gente, a Bíblia nunca vai ser apenas uma leitura. Mas por isso que eu falo, ore, leia, medite na palavra, depois ore pedindo ao Senhor como você pode aplicar tudo isso na sua vida. Peça, Senhor, que eu confio mais na Tua palavra, que eu venha colocar tudo em prática, sabe? Isso, para mim, é um devocional de qualidade. Não é apenas pegar a Bíblia aleatoriamente, ler ali, fechar e agir como se nada tivesse acontecido. Devocional, para mim, como eu falei no começo do vídeo, é devoção. Então, eu não vou tirar um tempo para Deus, eu vou dedicar um tempo para Ele. A mania que as pessoas têm hoje em dia de pegar, eu vou tirar um tempo para Deus. Jura? Tu vai tirar um tempo para Deus? Eu prefiro dedicar um tempo para Ele. E não só dedicar um tempo, mas viver uma vida dedicada para Ele. Eu acredito que esse é o verdadeiro sentido do devocional. E mais, tá? Se você tem dificuldade em entrar na presença de Deus e tal, eu recomendo que você coloque um louvor baixinho, ali no momento de leitura, de oração. Eu já não sou muito da música, assim, no momento de devocional, porque eu fico cantando a música junto. E se é um final, um instrumental, eu também fico pensando em qual música é aquele instrumental. Eu não sou boa na concentração, meu marido já é diferente. O Luiz, ele bota fundo musical para tudo. Vai orar, vai ler, ele bota fundo musical. Eu já não sou tanto. Mas se você gosta de um fundo musical, coloca um fundo musical ali para criar uma atmosfera de adoração antes de você ler a Bíblia, antes de você orar ou durante, tá? E eu gosto também, quando eu tô no meu dia a dia mesmo, cuidar com as músicas que eu ouço. Às vezes tem músicas gospels que não enaltecem o Senhor. E a Bíblia fala que a gente precisa louvar a Ele todos os dias, todo o tempo, com cânticos, com louvores. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo, assim. Tem sabor de mel. Pô, fala sobre vingança, que você vai ser exaltada, vai mostrar para as pessoas que você conseguiu e elas não. Isso para mim não é louvor. Agora, um louvor é aquele que enaltece o caráter de Deus, sabe? Para mim, pessoa melhor para isso é Tamires Garcia, que era também do Ministério Zoe, mas hoje ela segue carreira solo. Gente, Tamires Garcia, ouça qualquer música dela. Daqui a pouco você vai estar chorando, vai estar dando risada. Para entrar na presença de Deus, poxa, os louvores dela são maravilhosos. Então, se você tem dificuldade ali em se manter concentrado, em criar uma atmosfera de adoração, está começando agora na caminhada cristã, ou mesmo caiu um pouco ali no meio do caminho, ouça louvores. Porque louvores mesmo que enaltecem o caráter do Senhor é que agradam a Ele. Agora vamos falar sobre motivação. Patrícia, nem sempre eu estou motivada para ler a Bíblia. Quem disse que tu precisa de motivação? Você precisa, primeiro de tudo, entender o motivo da busca. Por que eu vou fazer devocional? Por que eu vou fazer a leitura bíblica? Por quê? Talvez seja porque você ama a Deus. Talvez seja porque Ele entregou seu único filho a favor de nós, para que a gente creia e não pereça e tenha vida eterna nele. Talvez. Será que precisamos mesmo de motivação? Eu acredito que não. Já pensou se Jesus precisasse de motivação para entregar a vida dele por nós? Já pensou só? Mas ele não fez por motivação, ele fez por amor. Sabe, eu acredito que a motivação de buscar a Deus, ela é feita pela continuidade de fazer. Afinal, a felicidade verdadeira, a motivação vem pelo cumprimento do dever. Então, quando você cumpre o dever, que é buscar a Deus, amar a Ele,
teu 1% em troca de tudo que ele já te dá, de tudo que ele já te proporciona, a questão da motivação vem. Mas antes da motivação, entre aspas, né, vir, você tem que tomar o compromisso de cumprir aquele dever. Poxa, o que é uma leitura bíblica de 15 minutos, 20 minutos de oração ali para quem deu tudo por você? Para quem deu o corpo dele por você, deu exatamente tudo por você e ainda deixou o Espírito Santo, que é um consolador, que é um ajudador para nós. Sabe o que é dedicar esse momento? Pensa sempre nisso. Toda vez que você se pegar sem motivação de orar e ler a Bíblia e dedicar um tempo para Deus, pensa, o que Jesus faria? O que ele já fez por mim? E aí você pega, cria vergonha na tua cara e vai lá fazer o que tem que fazer. Vai lá. Não consigo orar, Paty. Bota um louvor. Os louvores, gente, como eu falei, mudam a atmosfera do ambiente. Se vocês soubessem o quanto a música tem poder sobre as nossas vidas, garanto que muitas músicas que talvez você ouça, você parava de ouvir. E só ouvia mesmo o que agrada a Deus, o que cria uma atmosfera boa para nós, sabe? Outra pergunta que pode surgir. Paty, vou ler o quê? O que eu vou ler? Eu simplesmente oro, abro a Bíblia assim e saio lendo o que vem na minha frente? Eu vou te dizer assim, que às vezes dá bom você fazer isso, mas às vezes também não. Às vezes você pode abrir lá no livro de Êxodo e aí você vê um monte de palavras estranhas, tipo côvados. Ai, não sei quantos côvados e côvados e côvados, é porque lá tem as medidas do templo, tem as medidas, né, da Arca da Aliança, tem isso, tem aquilo. Então, eu gosto, para talvez se você está iniciando, sempre ler todos os dias um capítulo, né, de Provérbios. Gente, Provérbios é o livro da sabedoria, o livro do conhecimento. Eu amo Provérbios. Todos os dias eu gosto de ler Provérbios. E Provérbios tem 31 dias, então tranquilo, você pode ler um por dia. Mas eu também gosto de aliar Provérbios a algum outro livro. Então eu gosto muito dos evangelhos de João e Lucas, que para mim são os mais completos, são mais robustos. Então eu gosto muito de sempre conciliar um livro e Provérbios. Que Provérbios para mim tem que sempre ter. Se tu quer criar sabedoria, maturidade mesmo em Deus, vai lá ler Provérbios. Então eu gosto sempre de pegar um livro X, um capítulo de Provérbios. Então atualmente eu tô lendo Efésios. Aí eu leio um capítulo de Efésios, um capítulo de Provérbios. E assim vai até terminar Efésios. Depois de Efésios eu vou escolher outro livro. Mas se tu tá começando agora, eu indico começar por um de Provérbios e um de João, por exemplo. Um evangelho e depois o Provérbios. E aí depois você vai fazendo a troca. Aí se tu colocar na internet plano de leitura bíblica, você vai achar vários planos de leitura. Você pode fazer algum plano de leitura para você, tá? E o mais importante, gente, em um devocional, em viver uma vida de devoção, é não fazer nada forçado. Porque nada forçado cresce. Se você forçar uma criança, por exemplo, a comer tudo que tem no prato dela, talvez lá na frente, na vida adulta, ela tenha algum distúrbio, né? Isso já é comprovado também. Às vezes você força a criança a comer, daqui a pouco ela tá com uma anorexia, tá com uma bulimia, um negócio assim. Então, tudo que é forçado não cresce. Se tu tem uma plantinha, por exemplo, você vai pegar o galho dela e esticar, tu vai quebrar. A vida espiritual nossa também é assim. Se é forçado, primeiro que Deus nem recebe. Por quê? Tudo para Deus tem que ser de coração. Se você se dispor a entregar um momento do seu dia, dedicar um momento do seu dia de coração para Deus, eu tenho certeza que 90% do caminho já está andado. Por quê? Deus quer que a gente se entregue de corpo, de alma, de espírito, de coração. Não faça forçada. Não faça, sabe? Ai, por obrigação. Não faça isso. Deus conhece você melhor do que você mesma. Infinitamente mais, porque na verdade você nem se conhece, tá? Tem áreas da nossa vida que a gente nem conhece o que a gente quer, como a gente poderia se tornar se X coisa acontecesse na nossa vida, mas Deus nos conhece, sabe, inclusive, quantos fios de cabelo a gente tem, por mais que caia um chumaço todo dia. Então, sempre faça de coração, sabe? Como eu falei, a questão da motivação, não tem motivação? Vai sem motivação mesmo, mas vai de coração, sabe? Se não for de coração, poxa, é complicado, né? Porque como eu falei, tudo que é forçado não cresce, coisas funcionam naturais. Então crie realmente
uma rotina natural para você. Lembra que nem sempre você vai estar motivada, mas mesmo sem motivação, é importante ser de coração por amar tanto a Deus que você vai, mesmo sem motivação, fazer aquilo, tá? Então, sem motivação é uma coisa, mas o que você não pode fazer na questão de viver uma vida para Deus é por obrigação. E se o teu coração está voltado a Ele, poxa, já é meio caminho andado. Então lembre, tudo que é forçado não cresce. Precisa ser natural, precisa ser por amor, precisa ser porque você quer servir aquele que deu tudo por você. E por último, não tenha pressa. Não precisa ter um horário fixo específico para você ler a Bíblia durante o dia. O pessoal fala assim que acordar. Se tá puxado para você, então não faz assim que você acordar. Faz quando você tiver o tempo ali disponível. Mas que nem eu falei, eu vou fazer o devocional, né, a leitura bíblica, com o coração e tal, 9 horas da noite. Mas não esquece que a vida de devoção não é só às 9 horas da noite. Por mais que você só pode ler a palavra e orar mais ali quietinha no teu canto, à noite, viva uma vida de devoção durante o dia. É não pensar em somente um momento para Deus, mas dedicar toda a nossa vida a Deus. Então, tudo que você fizer, pense nele, como Jesus agiria. E tá com problema no teu trabalho? Peça ali na tua mente, no orar sem cessar, peça para o Espírito Santo te ajudar a achar uma solução, a fazer com que aquilo se torne mais fácil. Sei lá, sabe? Viver uma vida de adoração é isso, entregar todos os momentos da nossa vida a Ele e não apenas 15, 20 minutos de uma leitura bíblica e uma oração mais intensa. Espero que tenha feito sentido esse bate-papo aí para vocês, porque realmente eu fiquei uns 5 anos, 4 anos e meio da minha vida só fazendo a leitura bíblica, né? Faz ali a leitura, a hora e fecha a Bíblia e vai viver a vida. Mas quando eu passei a viver uma vida de devoção mesmo, não apenas da leitura, mas pensar em Deus em todos os momentos da minha vida, foi aí que a maturidade veio, foi aí que o relacionamento com Ele mais forte veio. E eu desejo isso para vocês esse ano e por todos os anos da vida de vocês. Porque eu tenho certeza que se você começar a pensar em Deus como um Pai amoroso, como o Senhor da sua vida, como aquele que entrega tudo por você, aquele que é o teu ajudador, aquele que é justo, aquele que é misericordioso, você vai começar a viver uma vida de devoção, porque não vai ter outro sentido na sua vida se não viver uma vida de devoção. E eu posso falar que vivendo uma vida assim, entregando todos os momentos para Ele, você nem vai pensar em pecar. Sabe por quê? Porque quanto mais perto de Deus você tá, mais perto das coisas do céu você está também. Então, mais vontade das coisas do céu você vai querer ter. E não do pecado, porque quando você vive uma vida de devoção a Deus, o que você mais quer é agradá-lo. E no fim das contas, daqui a pouco você nem vai mais pensar em cogitar fazer aquele determinado pecado, agir de determinada forma, porque você sabe que não vai agradar a Deus. Você sabe que aquela determinada atitude não vai glorificar Ele. Eu tenho certeza que se você começar a aplicar isso na tua vida espiritual vai mudar da água para o vinho, assim como a minha mudou. Eu desejo para você um ano rico de bênçãos, rico de intimidade com Deus, sabe? Um ano próspero, um ano de amadurecimento e de sabedoria. Porque a sabedoria é quem proporciona tudo na nossa vida também. Lembre que Salomão, ao invés de pedir qualquer coisa para Deus, ele pediu sabedoria. E o restante das coisas foram colocadas sobre a vida dele. Se você gostou desse vídeo já, então se inscreve aqui, curte esse vídeo, compartilha com fulano, com ciclano, para ajudar esse canal a crescer, até porque aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal e espiritual. Então eu espero que esse vídeo tenha agregado na sua vida espiritual, na sua vida pessoal também. E não se esqueça, viva uma vida de devoção. Quanto mais perto de Deus você está, mais desejo pelas coisas dos céus você vai ter. Consequentemente, o pecado vai continuar se afastando da sua vida, até porque os teus olhos vão estar sempre fixos em Deus. Então, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.